Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar vossas vidas grandemente. Amém? Abra a sua Bíblia no capítulo 18 de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8, que está escrito assim. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Verso 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Verso 3, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Verso 4, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Verso 5, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Verso 6, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Verso 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Verso 8, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus amados, observe esta parábola. O Senhor Jesus, no verso 1, o objetivo dessa parábola é nos trazer o entendimento da importância da oração. E não somente a importância da oração, mas a perseverança em oração. Perseverar em oração é o que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Não somente orar, mas perseverar em oração. Logo em seguida, o Senhor conta a história de uma viúva, que ela estava passando por uma adversidade e ela estava correndo atrás para resolver essa adversidade. Ela continuava firme com um propósito de resolver esse problema, esta barreira, esse impedimento que estava na sua vida. Ela tinha uma causa na justiça e diz a palavra do Senhor que constantemente ela ia até o juiz daquela cidade. E aquele juiz por algum tempo resistiu, mas ela não parou de importunar aquele juiz. Ou seja, todos os dias ela estava falando para o juiz fazer juízo, julgar a sua causa contra o seu adversário. Essa parábola é para nós entender a importância, como eu já acabei de falar, de nós perseverar no meio das dificuldades que nós vivemos. Enquanto nós andarmos aqui na terra, em Cristo Jesus, nós vamos nos deparar com dificuldades, com lutas, com barreiras, impedimento. Isso desde perseguição ao nosso ministério, como lutas também na vida financeira, lutas também na vida sentimental, na luta na área familiar, no relacionamento com a família. Certo é que sempre vai ter uma adversidade para nós confrontar essa adversidade. Os problemas são muitos, são vastos, são tantos que surgem dia por dia, tanto na minha vida como na sua vida. E certamente pessoas que estão assistindo esse vídeo estão passando por alguma dificuldade, está enfrentando algum tipo de problema, e esse problema está te tirando a sua paz, esse problema está tirando a tua visão, e é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Observe que o Senhor, o propósito pelo qual o Senhor trouxe essa parábola é para nos ensinar, nos incentivar, buscar a presença dele continuamente. Porque fazendo isso, o Senhor ele vai dar a vitória sobre o problema e muito mais nós temos que pensar sobre a nossa vida eterna. Porque os problemas eles são momentâneos. As dificuldades que nós estamos vivendo são momentâneas. Mas o objetivo, meu e o objetivo de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, é alcançar o fim da vossa fé. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então isso é o mais importante, a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 25. Essa é a maior promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas observe, no versículo 8, quando o Senhor fala da sua vinda, pois ele termina a parábola falando da sua vinda.
Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, achará fé naqueles que nesse momento professam a fé em Cristo Jesus? Nesse momento tem muitos que falam que é servo do Senhor, que serve ao Senhor verdadeiramente espírito e verdade. Mas o Senhor está trazendo aqui para nós algo que é possível acontecer. De que na sua volta, e isso pode ser no arrebatamento, como ele pode voltar para outras pessoas a qualquer momento, como está voltando para milhares nesse momento. Ou seja, ceifando e colhendo, recolhendo para o reino de Deus. Para o Senhor, por essa vida, o Senhor já voltou. Mas observa uma coisa, a fé e a oração têm que andar junto, porque ele termina a parábola falando da fé. E ele fala da sua vinda também. E há algo que ele deixa bem claro aqui no versículo 8 desta parábola, no versículo 7 e 8, que aqueles que clamam a ele de dia e de noite, que clama de dia e de noite. Nós sabemos que a oração ela tem a sua eficácia quando feita da maneira correta. Quando nós buscamos e priorizamos o reino de Deus primeiro, que é a partir da nossa vida e de relacionamento com Deus. A oração ela tem um poder extraordinário na nossa vida e de mudar a situação, o cenário que nós estamos vivendo. Pois o perseverar, que o Senhor está falando aqui, é o que vai fazer a diferença nas circunstâncias que nós vivemos diariamente. Os problemas que surgem, as barreiras, os impedimentos em todas as áreas da nossa vida. A oração e a perseverança na oração vai fazer a diferença. É exatamente isso que o Senhor Jesus está trazendo aos seus discípulos. Orar e nunca desfalecer. Por que nunca desfalecer? Ou seja, desanimar. Desfalecer é desanimar, é ficar triste. A pessoa para de orar. A pessoa vai orando, e daqui a pouco a pessoa começa a desanimar. Porque o problema continua. As barreiras continuam. A perseguição continua. Mas o Senhor está dizendo que o perseverar é que vai vir a vitória para aqueles que perseveram. A perseverança é que nos vai levar à vida eterna, Mateus 24, versículo 13. Quando nós perseveramos em oração, tem resposta para a nossa vida, Lucas capítulo 8, versículo 8, 9 e 10. Toda oração que nós fazemos ao Senhor com coração sincero e verdadeiro tem resposta para a nossa vida. A oração tem recompensa, Mateus 6, versículo 6. E é pela fé que nós vamos vencer o mundo. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a nossa vitória, a nossa fé. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então eu não sei o problema que você está vivenciando neste momento. Eu não sei a dimensão do problema que você está vivendo agora. E em qual área da sua vida, talvez seja espiritual, talvez seja sentimental, no relacionamento, com os filhos, trabalho, enfermidades. Eu não sei qual é o problema. Mas independente de qual seja, guarda essa palavra no teu coração. Persevera em oração e não desfaleça. Ou seja, não desanime. Não desanime, continua orando. Porque continuar orando e perseverando na oração, batendo na mesma tecla, o Senhor ele vai te dar a vitória. Ele termina a parábola dizendo, o versículo 8, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Digo-vos que depressa lhe fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam de dia e de noite. Jeremias 33, 3, um verso bem conhecido, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A oração tem recompensa. A perseverança em oração vai te dar a vitória e a maior delas, que nós precisamos continuar, é a vida eterna. Amém? Receba essa palavra no teu coração e que Deus vos abençoe.